Processos de eletrização. Bom, essa é uma aula introdutória ao estudo de eletricidade, onde vamos abordar, além dos processos de eletrização, que é o tema central da nossa aula, a definição de carga elétrica, isolantes e condutores e os princípios da eletrostática. A palavra eletricidade deriva do grego elektron, que significa âmbar, que é uma espécie de resina vegetal petrificada. Já na Grécia Antiga, se sabia que imediatamente após essa resina ser esfregada a um pedaço de tecido, ela atraía pequenos pedaços de folha ou partículas de poeira. E por muitos séculos essa inexplicável propriedade do âmbar, né, foi exclusiva. Somente muito tempo depois se descobriu que outras substâncias apresentavam as mesmas propriedades e eram capazes de manifestar os mesmos efeitos elétricos. Se percebeu que a eletricidade é uma forma de energia resultante da existência de uma carga elétrica. Bom, todos os assuntos abordados nessa aula fazem parte da eletrostática, que é o ramo da eletricidade, que estuda e analisa as propriedades e interações entre as cargas elétricas em repouso. E para entender melhor sobre essas propriedades, vamos falar um pouco sobre a estrutura atômica. De uma forma simples, vamos dividir o átomo em duas regiões. Uma região mais central, onde se localizam os prótons e os nêutrons, denominada núcleo, e uma região em torno desse núcleo, chamada eletrosfera, onde estão os elétrons que se movimentam ao redor do núcleo. Essas partículas possuem uma propriedade chamada carga elétrica, que é responsável justamente pelos efeitos elétricos que observamos. Observando a tabela, podemos perceber que prótons e elétrons possuem cargas de mesmo módulo, porém com sinais contrários, sendo o elétron negativo e o próton positivo. Já o nêutron possui carga elétrica igual a zero. A esse valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, damos o nome de carga elétrica elementar, que corresponde à carga de um próton ou um elétron. Normalmente, um corpo qualquer apresenta um número de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Podemos dizer que esse corpo está eletricamente neutro, ou seja, a sua carga total é nula. Por outro lado, né, se o corpo apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons, podemos dizer que ele se encontra eletrizado. Ou seja, a carga elétrica total desse corpo é diferente de zero. Se esse corpo apresentar um excesso de elétrons, dizemos que ele é um corpo eletrizado negativamente. Contrapartida, se ele apresentar falta de elétrons, dizemos que esse corpo está eletrizado positivamente. Finalmente, podemos escrever uma relação matemática que nos permite determinar a quantidade total de carga elétrica de um corpo. Essa relação é dada por Q igual a N vezes E, onde Q é a carga total do corpo, N é o número de elétrons em excesso ou em falta nesse corpo, e E é a carga elétrica elementar de um único elétron. A unidade de medida para a carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o coulomb, representado por esse C maiúsculo. Bom, nesse ponto nós podemos fazer duas considerações importantes. A primeira é que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. O que isso quer dizer? Que a carga elétrica vai apresentar sempre valores discretos, múltiplos inteiros da carga elétrica elementar, certo? Visto que N é sempre um número inteiro de elétrons, né? Seja em excesso, seja em falta. Outro ponto importante é que Q vai receber um sinal positivo quando ele estiver representando falta de elétrons, e receberá um sinal negativo quando ele representar um excesso de elétrons. Bom, vamos ver agora um exemplo simples de como aplicamos essa equação da carga elétrica total de um corpo. A um corpo inicialmente neutro são acrescentados 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons,
e a pergunta é qual a carga elétrica desse corpo. Bom, a gente percebe que a carga elétrica elementar de um elétron, né, é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, em módulo. Né? Não interessa para a gente aí o sinal. E o número de elétrons foi dado no problema, que é 5 vezes 10 elevado a 7. Então, para calcular a carga total desse corpo, basta aplicar diretamente aquela fórmula, substituindo no lugar de N o valor de 5 vezes 10 elevado a 7, e no lugar de E, a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse resultado vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb. E lembramos que temos que adicionar o sinal de menos, porque se eu acrescento elétrons, a minha carga Q, né, agora eu vou ter elétrons em excesso, a minha carga Q tem que ser negativa. Então, menos 8 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb. Bom, vejamos agora dois princípios fundamentais para a eletrostática. O primeiro deles é bastante intuitivo, que é o princípio da atração e repulsão. Tenho certeza que vocês já estão familiarizados com esse princípio, que diz basicamente que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Né? Então, se eu tenho duas cargas positivas ou duas cargas negativas, elas vão sofrer uma repulsão. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão sofrer uma atração. Então, esse é o primeiro princípio da eletrostática, o princípio da atração e repulsão. Bom, nesse princípio vale uma observação importante. Né? Um corpo eletricamente neutro ele vai ser atraído tanto por um corpo carregado positivamente, quanto por um corpo carregado negativamente. Né? Porque esse corpo carregado proporciona uma redistribuição das cargas desse corpo neutro, fazendo com que as cargas opostas ao sinal desse corpo carregado se aproximem desse corpo. Já o segundo princípio da eletrostática, que é o princípio da conservação das cargas elétricas, um pouco menos intuitivo, mas também é bastante simples. Ele nos diz que em um sistema isolado, ou seja, um sistema que não há interações elétricas entre o meio exterior, né, ou entre corpos que não fazem parte desse sistema, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é sempre constante. Ou seja, a carga total do sistema antes das interações elétricas entre os corpos que compõem o sistema é exatamente igual à carga total do sistema depois dessa interação. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre materiais condutores e isolantes. Essa classificação existe porque a gente encontra materiais com diferentes comportamentos quanto à retenção da carga elétrica. No caso dos materiais chamados condutores de eletricidade, e aí nesse grupo a gente tem como um bom exemplo os metais, é observado que as cargas elétricas em excesso se distribuem imediatamente pela superfície externa do corpo. Esse fato é possível e pode ser explicado, né, pela presença de elétrons livres que encontram-se na periferia da eletrosfera, que é a região onde se encontram os elétrons. Por eles estarem muito afastados do núcleo, eles são fracamente atraídos pelas cargas positivas, que são os prótons, contidos no núcleo. Esses elétrons, quando expostos a forças externas, acabam abandonando o átomo, né, e passam a se deslocar em espaços entre esses átomos que compõem o material. São os elétrons livres que vão ser responsáveis pela condução de eletricidade dos condutores, de uma maneira geral, por exemplo, os metais. Nos materiais isolantes ou dielétricos, isso não ocorre porque não há existência de elétrons livres. O que a gente observa é que as cargas elétricas em excesso vão permanecer na exata região onde o corpo sofreu eletrização. Ou seja, não há um espalhamento dessas cargas ao longo do corpo. Por isso que esses materiais são ditos isolantes. Eles isolam aquela carga naquele ponto. Um bom exemplo de isolante é a borracha. Bom, temos ainda os materiais semicondutores, que não são tão importantes para o escopo dessa aula,
mas eles possuem uma condutividade intermediária entre os condutores e os isolantes.